A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, neste vídeo eu vou apresentar a vocês uma profecia de um judeu que viveu por volta do ano de 1140 até o ano de 1217. Foi um rabino de nome Judá ben Samuel. E ele foi famoso porque ele fez algumas previsões surpreendentes por causa da sua exatidão, e elas são profecias específicas sobre o futuro de Jerusalém e da nação de Israel, e que se tornaram realidades. Ele profetizou que a era messiânica começaria neste ano 2017. Então veja, na contagem do tempo, ele usa uma figura de linguagem que encontramos lá no capítulo 25 do livro de Levítico, com o título de O Ano do Jubileu. No capítulo 25 do livro de Levítico, do versículo 8 ao 10, nós encontramos o seguinte: e também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, aos 10 do mês, fareis passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão, e cada um à sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nela nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações, porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um à sua possessão. Estes são os versos 11 a 13 do livro de Levítico. Na sua profecia, Judá ben Samuel registrou que Jerusalém, a Cisjordânia, a Palestina, seria controlada pelo Império Turco-Otomano por 8 jubileus. Ora, cada ano de jubileu acontece a cada 50 anos, 8 vezes 50 dá 400 anos. O que de fato aconteceu? Eu quero fazer ainda uma seguinte observação. No ano da sua morte, 1217, até 1517, o tempo é de 300 anos, que corresponde a 6 jubileus. Então, isto, muito embora não esteja na profecia de Judá ben Samuel, é um sinal, por usar a figura de linguagem de 6 jubileus, de que nós devemos prestar bem atenção à profecia dele. E assim, exatamente como deixou registrado Judá ben Samuel na sua profecia, o Império Turco-Otomano dominou Jerusalém, a Palestina, a Cisjordânia, por 400 anos, exatos 400 anos, 8 jubileus. Porque 8 vezes 50, cada jubileu tem 50 anos, 8 vezes 50 dá 400 anos. Contados de 1517 mais 400 anos, vamos parar em 1917. O que aconteceu em 1917 era o finzinho da Primeira Guerra Mundial, e os britânicos, comandados por um general de nome Allenby, ele expulsou os turcos otomanos da cidade de Jerusalém. Então, cumpriu-se a primeira parte da profecia de Judá ben Samuel, os 8 jubileus da profecia. Bem,
Agora vamos passar para a segunda parte da profecia de Judá ben Samuel. Ele fala que Jerusalém seria a terra de ninguém durante um jubileu, quer dizer, 50 anos. Então seria de 1917 até 1967. Então, o que aconteceu? Aconteceu que com a conquista pelos britânicos, pelos aliados de Jerusalém, Cisjordânia, Palestina, aquela região passou para o controle da Liga das Nações, uma sociedade, uma organização internacional formada pelas potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, que em 1946 passou a chamar-se a Organização das Nações Unidas. Evidentemente, como aquela região estava sob o domínio da Liga das Nações, era uma terra de ninguém, porque a Liga das Nações é formada por dezenas de nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Cumpriu-se, portanto, a segunda parte da profecia de Judá ben Samuel. Bem, então Judá ben Samuel profetizou ainda o último jubileu, a terceira parte da sua profecia. 50 anos quando Jerusalém seria estaria debaixo do domínio do povo de Israel. E isso aconteceu em 1967. Em 17 de junho de 1967, durante o Yom Kippur, quando o povo de Israel estava comemorando o Yom Kippur, iniciou-se um conflito armado promovido pelos países árabes, o Egito, a Jordânia, a Síria, apoiada pelo Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita, a Argélia e o Sudão, com mais de 1,5 milhão de homens, invadiram o território de Israel. E de uma maneira maravilhosa, em apenas 6 dias, o exército de Israel, um exército pequenino, acabou com o poderio de todas essas nações, derrotando-as completamente. E tomou posse de toda aquela região, e inclusive de Jerusalém. Então, de 1967, você contando um jubileu, 50 anos, chegamos ao ano de 2017. E Judá ben Samuel disse que no final desse jubileu, em 2017, surgiria então no mundo o anticristo. O mundo iria conhecer o anticristo, que para os judeus é o Messias, só que para nós cristãos não é o Messias, é o anticristo. O anticristo virá para cumprir a última semana da profecia de Daniel, a profecia das 70 semanas de Daniel. Então o anticristo virá e ele vai governar o mundo por 7 anos. E ele vai fazer um pacto com a nação judaica. E durante 3 anos e meio, ele vai fazer um bom governo no mundo. Só que na metade dessa semana de anos, na metade, decorridos 3 anos e meio, ele vai querer ser adorado como Deus e os judeus não vão aceitar. Iniciar-se-á então a Terceira Guerra Mundial. E o anticristo vai convocar todas as nações árabes, descritas no capítulo 37, 38 e 39 do livro de Ezequiel, para exterminarem com a nação de Israel da face dessa terra. Será a Terceira Guerra Mundial, será um momento terrível, um conflito terrível e uma destruição e morte como nunca houve na história da humanidade. E no finalzinho desses 3 anos e meio, quando Israel não tiver mais condições de resistir, o Messias virá, Jesus virá e vai aniquilar o anticristo e estabelecer o milênio. Então, são estas as profecias, são estes os sinais proféticos, da profecia de Samuel, de Judá ben Samuel. Bem, meus queridos irmãos, eu sei que porque tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja, a Irmandade nada sabe a respeito das promessas de Deus a respeito da nação de Israel. No Velho Testamento, Deus prometeu muitas vezes que na descendência de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, Isso até hoje não aconteceu, Se você quer saber, 2/3 do mundo, da humanidade,
nunca ouviu falar sequer no nome do Senhor Jesus. Mas Deus é fiel e cumpridor da sua palavra. E essas promessas que Deus fez para a nação de Israel, na pessoa de Abraão e os demais, e os demais patriarcas da nação de Israel. Deus fez também promessas para os demais patriarcas da nação de Israel. As mesmas promessas. Elas vão se cumprir, porque Deus é fiel e cumpridor das suas palavras. Então Deus tem um plano, tem um projeto com a nação de Israel. Então veja, no início da última semana da profecia de Daniel, as 70 semanas de Daniel, a igreja vai ser arrebatada, conforme lemos o nosso 11º ponto de doutrina, que diz assim, nós cremos que o mesmo Senhor, antes do milênio, descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Entendeu? Então veja, aqui na terra, será a última semana de Daniel com o domínio do anticristo. E na glória será o tribunal de Cristo, o julgamento dos crentes salvos. Os crentes salvos vão comparecer no tribunal de Cristo, que é um tribunal cujo mérito não é salvação ou perdição. Todos os que comparecerem nesse tribunal são almas salvas por toda a eternidade. Esse tribunal, o mérito desse tribunal é a distribuição de prêmios, recompensas, as coroas da vida, coroa de glória e coroa de justiça. Os galardões pelo testemunho que o crente deu aqui na face dessa terra. E mesmo aquele crente que deu muito mau testemunho, a palavra fala que ele vai sofrer prejuízo, mas não vai perder a vida eterna, porque lá não é julgamento de salvação ou perdição, é a fim de prêmios e recompensas, e até disciplina, como nós vemos nesse verso aí. Muito bem, 7 anos, e depois desse julgamento, seguir-se-á as bodas do Cordeiro. Então aí é só festa. Bem, e o que estará acontecendo aqui na Terra? A última semana, o governo do anticristo, durante 3 anos e meio, ele fará um bom governo. Mas na metade dessa semana, os 3 últimos anos e meios finais, ele vai quebrar o seu pacto com os judeus e vai convocar todas as nações árabes, muçulmanas, para a destruição da nação de Israel. Eles vão querer extinguir o povo de Israel da face dessa terra. E vai se iniciar um conflito terrível, que é o Armagedon, a Terceira Guerra Mundial. E no finzinho, desses 3 anos e meio, quando o povo de Israel já estiver quase aniquilado, o Senhor Jesus voltará e vai destruir o governo do anticristo e vai estabelecer o milênio. 1000 anos com o Senhor Jesus governando o mundo inteiro, e nós seremos os sacerdotes desse milênio. E, findo esse milênio, então haverá o julgamento final, o juízo final, o grande, que é lido lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, como o julgamento do grande trono branco, onde todas as criaturas vão comparecer diante dele para receberem a sua sentença. Então tá aí, você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está querendo se salvar pelos seus próprios esforços. Está chegando a hora.
se você não se arrepender dessas crenças, né, de salvação por meio de boas obras, firmeza e fidelidade, porque você batizou, porque você pertence a um sistema religioso que até está blasfemando, dizendo-se que é a graça de Deus na terra, né? Entendeu? Isso é uma infâmia. Isso é uma infâmia. A graça de Deus na terra é o próprio Deus fazendo homem e vindo ao mundo e derramando seu sangue na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas. Isso é graça infinita e maravilhosa. Não um sistema religioso com homossexuais, adúlteros, mentirosos, ladrões, né? Eu não estou falando da congregação não, hein? Não, que isso aí não é privilégio da congregação. Toda a igreja tem isso aí, né? Nós estamos vivendo os últimos dias, né? Então veja, você que anda confiando nessas bobagens, né? Se arrependa, se converta, acredite somente na suficiência daquele sangue derramado na cruz do Calvário para a sua salvação. Tá? O que há com você? É difícil você acreditar que a sua salvação depende só dele e viver como se tudo dependesse de você. É difícil você viver desse jeito, como se tudo depende, como de fato depende, desse sangue derramado. Mas viver como se tudo dependesse de você é difícil. Eu não vejo dificuldade nenhuma. É que a sua mente está tão manipulada que você, está completamente cego para as verdades da palavra de Deus. Tá bom, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, né? Mostrando, né, quais são as nossas verdadeiras doutrinas, que são essas aqui, que estão aqui, no final do nosso cenário, tá vendo aqui, Pontes de doutrina da fé que uma vez foi dada aos santos, e mostrando também o que, né, a Bíblia Sagrada diz a respeito delas. Me ajuda aí, tá bom? Divulgue esses vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá no Facebook, lá nas comunidades do Google+. Porque no meio da nossa Irmandade tem gente muito especial, tá? Muito maravilhosa e que precisa conhecer o verdadeiro Evangelho e sair fora dessas crenças mentirosas e muitas delas diabólicas. E se nesse nosso esforço uma alma se converter e salvar-se, né, conquistar a sua salvação, nós seremos com certeza grandemente abençoados. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.